E esse é o nosso segundo caso dessa semana, na nossa saga de crimes que aconteceram no período do Natal. Então bora para mais um caso. Às vésperas de Natal de 1929, uma família inteira pousou para uma foto, todos vestidos com roupas novas, muito bem arrumados. Horas depois, cada um deles estaria mortos, assassinados por alguém que eles chamavam de pai. E quase um século depois, investigadores paranormais da série 28 Dias Assombrados entraram no prédio onde os corpos foram embalsamados e eles descobriram que o horror nunca foi embora. Jeremy, are you hearing that? Em 1929, a família Layson vivia em uma fazenda na Carolina do Norte. O patriarca era o Charlie Layson, de 43 anos. Ele era um fazendeiro que parecia normal, muito calmo, tranquilo, mas algo nele estava prestes a explodir. E eles eram em 9 ao todo, o Charlie, a sua esposa Fanny e os seus 7 filhos. E horas antes do crime, o Charlie fez algo bizarro. Ele levou toda a família para comprar roupas novas. Ele pagou por fotos profissionais, fotos completas, e isso era muito caro na época. Então todos eles pousaram para uma foto muito bem alinhados, arrumados e sérios, para aquela foto que seria a última da família. E muitos pesquisadores acreditam que ele fez tudo isso de propósito, era uma maneira de eternizar aquele momento. E pouco depois do retorno para casa, na tarde do dia 25 de dezembro, o Charlie começa sua matança. Primeiro ele emboscou as suas 2 filhas mais novas, a Carrie e a Mabel, atirando pelas costas enquanto elas caminhavam para visitar os tios. Depois ele volta para casa e mata a sua esposa Fanny com um tiro no rosto. Seguiu matando seus filhos mais novos, incluindo um bebê de meses, e a forma que ele arrumou esses corpos depois foi muito mórbida, cruzando os braços das vítimas. Em alguns casos ele colocou pedras sob as cabeças e ele foi arrumando os corpos em cômodos diferentes. Por último, Charlie caminhou até o celeiro, ele encostou a espingarda no peito e tirou a própria vida. O único sobrevivente foi o seu filho mais velho, o Arthur, que por coincidência ele não estava no momento dos crimes. Existem algumas teorias do porquê isso teria acontecido, e uma delas é que dias antes do crime o Charlie sofreu uma pancada muito forte na cabeça e que isso desencadeou alucinação, agressividade extrema e confusão mental. E essa teoria tenta explicar o porquê um homem aparentemente normal explodiu de uma forma tão brutal, mas não existe nenhum exame comprovando isso, então é só uma teoria, nunca foi provada, mas também nunca foi descartada. E a outra teoria, que é a mais famosa, é a do incesto. Os vizinhos e familiares do Charlie afirmaram que ele mantinha um relacionamento incestuoso com a sua filha mais velha, a Marie, e que supostamente ela teria ficado grávida. Se isso fosse verdade, o Charlie estaria vendo a sua reputação e da sua família ruir. Então, para evitar que isso fosse descoberto, ou antes disso ser descoberto, ele decidiu acabar com toda a família. E essa é a teoria que os pesquisadores acreditam ser a mais provável, mas nada foi comprovado. E a outra teoria é a das vozes. Os familiares do Charlie relataram que ele disse em alguns momentos que ele sentia que alguém estava o seguindo. Então, nesse caso, acreditam que ele sofria com alguns episódios psicóticos ou delírios. E nesse cenário, o massacre seria um episódio de colapso mental. Outra teoria, são muitas, eu tô colocando as que eu mais acho viáveis de contar. A outra seria a preservação da família. Os pesquisadores acreditam que o Charlie, ele achava que a família estava prestes a passar por uma vergonha, pobreza extrema. Então, para salvar a família dessa situação, ele resolveu matar todo mundo.
E é aqui que aquela foto que eles tiraram juntos ganha um significado muito macabro, que ele teria feito isso para congelar aquele momento de felicidade antes dele destruir tudo. Essa outra teoria é que ele planejou todo o crime, então foi de propósito ele ter comprado a roupa, tirado a foto e que não foi uma crise de raiva, uma explosão de raiva, mas sim que ele planejou tudo, ele já sabia o que ele faria no dia do Natal. A última teoria é a do sobrenatural, por conta dos fenômenos paranormais capturados na funerária. Então eles ouviram vozes, os objetos caíam. Por conta disso, eles acreditam que o Charlie poderia estar possuído ou que ele sofreu com alguma influência negativa que teria na fazenda. E essa não é a teoria mais aceita, mas as pessoas que entram nessa funerária são assombradas até hoje. 8 corpos foram levados até essa funerária TB e eles afirmam que conseguem ver uma garotinha loira assombrando o local. Vultos, vozes, eles sentem que estão sendo perseguidos e essa parte é mais bizarra. Eles conseguem sentir o cheiro das flores que eles utilizaram para o embalsamento na época. E é aí que entra o Netflix. Em 2021, a médium Marie e o demonologista Leonard ficam presos dentro dessa funerária durante 28 dias. Já na primeira noite, eles afirmam que viram 2 crianças no topo da escada. Com o uso de equipamentos, eles conseguem detectar vozes, ruídos altos, os objetos se movendo. E tem uma parte que a Marie, ela deita no caixão e ela diz sentir as almas se aproximando dela. You stay back! Então é isso, esse caso encerra a nossa primeira semana de comemoração do Natal. É uma forma de comemorar um pouco estranha, mas enfim. Semana que vem eu vou soltar mais 2 vídeos, tá? De casos criminais que aconteceram nesse período, então continua me acompanhando. Vai lá no Netflix e assista esse reality show 28 Dias Assombrados. É muito legal, eu super recomendo. Curte o vídeo, compartilha, me segue aqui no YouTube e eu espero que vocês continuem acompanhando os próximos vídeos.